Mas esse é o destaque da Intel nessa geração. O desempenho está um pouquinho melhor, mas consome metade, em média, em relação à geração anterior. A gente viu também um outro exemplo aí de como você pode controlar um jogo apenas com movimentos em relação à webcam. Dá para usar um cooler da geração anterior, mas o ideal é que você adquira pelo menos um novo suporte, um novo bracket, para fazer o contato ali com a CPU na hora que você encaixar, ou que você troque aí por um modelo novo. E muito bem, senhoras e senhores, hoje eu vim parar no meio de um campeonato de CS. Estou aqui no Intel Extreme Masters, mas eu vim aqui para conhecer de perto e mostrar para vocês isso aqui, ó, a nova geração de processadores aí da Intel para desktops, para PCs. O que seria a 15ª geração, mas agora o nome mudou e esses são os novos Intel Core Ultra, série 200. A Intel está pulando a série 100 nos desktops, começando aí direto na série 200. Lembrando que no ano passado vimos essa mudança na nomenclatura em notebooks com a arquitetura Meteor Lake, que aí sim era a série 100. Agora nos notebooks já vimos Lunar Lake, que é a série 200, e a arquitetura Arrow Lake, que está chegando nos desktops, trazendo aí várias melhorias em eficiência energética. Então, logo de cara, já quero falar para vocês aqui no vídeo que quem está buscando um grande salto de desempenho em jogos ou em produtividade vai se decepcionar. Mas o que nós temos aqui, na verdade, é um grande salto em eficiência, porque eles garantem um desempenho levemente superior, porém consumindo até 50% a menos em relação à geração anterior, isso numa média, né? Entre os principais destaques aí nós temos 13% a mais de desempenho multicore, 17 graus a menos na temperatura em relação à geração anterior, então tá mais tranquilo, tá esquentando menos, e na hora dos jogos até 165 watts a menos no consumo em relação à geração anterior. E a arquitetura Arrow Lake também traz a primeira NPU da Intel para desktops. Nós temos aí uma NPU com 13 tops, porque assim, não é muita coisa, é a NPU da arquitetura Meteor Lake lá de notebooks, mas já traz um processamento aí dedicado para inteligência artificial. Com essa nova CPU também temos um novo socket, que é o LGA 1851, e você vai precisar fazer um ajuste no cooler também. Mas as novidades dessa CPU e tudo sobre a montagem dela eu trago para vocês depois da vinheta. Vamos nessa! E a grande mensagem da Intel nessa nova geração está bem clara, é eficiência energética, é desempenho por watt consumido. E com isso eles anunciaram 3 novas CPUs. Na verdade 5 se a gente considerar aí as versões sem GPU integrada. No topo nós temos esse que eu acabei de mostrar, que é o Core Ultra 9, o 285K. Ele traz aí uma combinação de 8 núcleos de desempenho com 16 núcleos de eficiência e um clock aí máximo de 5.7 GHz. Tem também o Core Ultra 7, o 265K, e o Core Ultra 5, o 245K. Esses dois também estão vindo aí com uma variante sem a GPU integrada, que são as versões KF, que assim, não muda nada, é apenas a ausência dessa GPU integrada. O 265K, assim como o 285K, também traz 8 núcleos de desempenho, porém apenas 12 núcleos de eficiência, alcançando um clock de 5.5 GHz. Já o Core Ultra 5 é mais comportado, com 6 núcleos de desempenho e 8 núcleos de eficiência, chegando a até 5.2 GHz. E durante todas as apresentações e demonstrações que eu pude acompanhar aqui hoje, a Intel deixou bem claro que eles estão fazendo uma curva brusca rumo à eficiência energética. Então essa não é aquela geração que vai trazer um grande salto de desempenho. É mais, para mim, um passo para trás para corrigir os problemas que a gente estava tendo aí desde a 12ª geração, que a 12ª, a 13ª e a 14ª eram basicamente gerações que aumentavam o consumo para entregar mais desempenho, então elas gastavam mais e esquentavam muito também, e até vimos aí alguns problemas devido à tensão que estava muito alta na 14ª geração. O que não deve acontecer aqui. Então a Intel reconheceu que, de fato, esse não era o caminho, estão fazendo essa curva rumo ao desempenho, remanejando tudo ali dentro da CPU,
removendo o hyperthreading, por exemplo, que já tinha sido removido lá no Learn Lake, que é aquela tecnologia que cria 2 núcleos de processamento lógicos para cada núcleo de processamento físico, no caso nos núcleos de desempenho. Então não temos mais hyperthreading em desktops a partir aí da série Intel Core Ultra 200, e também temos várias outras otimizações. Então vamos aos principais destaques e o que você precisa saber, começando com a arquitetura desses chips. E assim, não se enganem, olhando por fora, tá igual à 14ª geração. O chip é retangular, ele é LGA também, apesar do socket ter mudado, né? Um socket novo nessa geração. Tá muito parecido, mas aqui embaixo do die tá tudo diferente, porque nós temos aquele sistema de packaging Foveros da Intel, né? Foveros 3D, que basicamente vai empilhando os tiles computacionais. Então tem ali o socket, tem a GPU, tem a CPU, otimizando o espaço. E uma das coisas que eles fizeram ali também foi espalhar a distribuição dos núcleos de desempenho e de eficiência para ter uma distribuição melhor do calor no die da CPU e ajudar na dissipação com cooler. O tile computacional é feito no processo da TSMC de 3 nanômetros, a GPU integrada 5 nanômetros e o System on a Chip e o I/O são feitos no processo de 6 nanômetros. Tudo isso aí na base Foveros 3D. Cada coisa é uma litografia nesse chip, é meio bagunçado mesmo. Nós temos núcleos de desempenho redesenhados, são os núcleos Lion Cove, os mesmos que a gente encontra aí na arquitetura Lunar Lake, que acabou de sair para notebooks. E os núcleos de eficiência também são os SkyMon, que a gente já conheceu aí nos chips Lunar Lake. Eles trazem diversas melhorias de desempenho e apesar da gente não ter um clock passando de 6 GHz como a geração anterior ou não termos mais um hyperthreading, eles ainda entregam um desempenho superior graças a avanços em outras tecnologias, como por exemplo as instruções por núcleo de cada um desses núcleos aí de desempenho e eficiência. E como não temos mais hyperthreading, o número total de threads está um pouco menor em relação à geração anterior. Nós temos 24 threads no Core Ultra 9, 20 threads no Core Ultra 7 e 14 threads no Core Ultra 5. Agora, falando sobre as melhorias de desempenho em produtividade, a primeira coisa que eles mostram é a redução no consumo, que pode chegar em até 58% em relação à geração anterior. Aí, no caso, a gente está comparando um chip equivalente, né, o Core Ultra 9, com o Intel Core i9 da geração anterior, o 285K contra o 14900K. E segundo a Intel, foi num teste de uma videochamada no Zoom que eles registraram aí essa diferença de 58% a menos no consumo. Agora, em termos de desempenho, no single core, eles afirmam que fica aí de 4 a 8% no ganho, então não chega a 10% a mais de desempenho single core em relação à geração anterior, e no desempenho multicore, um pouquinho a mais, mesmo com um número menor aí de threads, sem o hyperthreading, uma média de ganho aí em torno de 15% no desempenho. Também vimos um comparativo com o lançamento mais recente da AMD, o 9950X, e na maioria dos testes o Intel Core Ultra 9 ganha, mas ele perde em alguns dos testes. Lembrando que o 9950X não tem núcleos de eficiência, são todos aí de desempenho. Mas esse é o destaque da Intel nessa geração. O desempenho está um pouquinho melhor, mas consome metade, em média, em relação à geração anterior. O que é muito interessante, especialmente para quem monta PCs mini TX compactos, que você não tem muito espaço para fazer um resfriamento mais avançado, né? Então, esses 13 graus a menos que eles prometem aí, até 17 graus, dependendo do caso, é muito legal. O consumo inferior também é bacana, ainda mais quando a gente considera que estão falando que a GeForce RTX 5090 vai consumir até 600 watts. Então, se a CPU consumir 350, que nem a geração anterior, se fosse subindo isso, aí não há fonte que aguente esse sistema. Então, é bom que a Intel está fazendo essa curva pensando na eficiência energética. Pena que demorou tanto, né? Mas beleza, teve que fritar umas CPUs aí para mudar isso. E quando questionamos qual foi a configuração desses testes, eles disseram que em Raptor Lake estava no perfil Extreme e em Arrow Lake estava no modo Performance nas configurações da placa-mãe. E com relação ao desempenho em jogos, que eu sei que é o que mais interessa para muita gente,
não temos uma grande melhoria no desempenho, mas temos uma melhoria considerável na eficiência. Pois é, gente, é eficiência energética. O salto de desempenho melhora um pouquinho, só para não dizer que não melhora nada, mas consumindo muito, mas muito menos e com uma temperatura mais baixa também. O foco das apresentações foi no consumo e aqui nós vemos algumas das reduções, chegando a até 65 watts, o que é uma diferença absurda em relação à geração anterior. E foram nesses testes de jogos que a Intel registrou aí uma média de 13 graus a menos e eles disseram que todos os testes foram realizados usando um water cooler com um radiador de 360 milímetros num sistema all-in-one. E olha, a Intel também foi bem transparente e fez um comparativo com uma CPU X3D da AMD, no caso o 7950X3D, que combina produtividade com um excelente desempenho em jogos graças ao cache muito elevado. E assim, aqui o Intel Core Ultra 9 acaba perdendo em alguns jogos, apesar dele ganhar em produtividade dessa CPU aí da AMD, e em outro momento a Intel também reforçou, olha, numa média é 5% a menos de desempenho em relação ao X3D da AMD, porém melhorando muito a eficiência. Então eles estão tão orgulhosos das melhorias em eficiência que eles não se importam em falar, não, o X3D da AMD está ganhando mesmo. Ou seja, para você que não se importa com eficiência, vai com o X3D para jogos. É isso, eu vou. E todos esses testes que eu estou mostrando aqui foram realizados no modo PL1, com um limite de consumo da CPU em 250 watts. Mas essa nova geração Intel Core Ultra Série 200 para PCs também vai ter outros limites de 175 watts e 125 watts, dependendo aí da CPU. E por fim, inteligência artificial, temos aí a primeira NPU da Intel para desktops. E ela é a mesma NPU que nós encontramos na arquitetura Meteor Lake de notebooks, que foi lançada em dezembro do ano passado, com apenas 13 TOPS. Combinando a CPU e a GPU, nós temos um total de 36 TOPS. Mas a gente sabe que, quando a gente fala de processamento de inteligência artificial, esse número aí, TOPS, uma GPU dedicada é muito mais eficiente. Eu já mostrei isso aqui num vídeo, comparando aí uma placa de vídeo de notebook com a NPU da arquitetura Meteor Lake, que é essa que a gente está vendo aqui. E quando a gente fala de um PC, de um desktop, aí a gente vai ter uma GPU dedicada ainda melhor. Então, vai ser preferível você usar a GPU dedicada para fazer processamento de inteligência artificial. Então, a Intel quis colocar essa NPU de 13 TOPS para dar um apoio para tarefas básicas ali. E aqui a gente viu algumas demonstrações clássicas, como por exemplo o recorte de fundo em uma transmissão de vídeo, sendo realizado aqui nesse teste no software XSplit, e todo o processamento está sendo feito ali na NPU, liberando a GPU e o processamento da máquina no geral e também do jogo. A gente viu também um outro exemplo aí de como você pode controlar um jogo apenas com movimentos em relação à webcam, e isso é super legal, pensando em acessibilidade, mais uma vez tudo sendo controlado pela NPU. Mas esse também é só um dos primeiros capítulos de inteligência artificial nesse mundo dos PCs. A gente ainda está começando a aproveitar as NPUs, mas assim, também não vai ter certificação Copilot Plus PC. Mesmo somando a CPU e a GPU, cheguem no máximo 36 TOPS aqui no Arrow Lake. Eu não sei como é que a Microsoft está planejando integrar esses recursos de Copilot Plus PC para desktops, porque, convenhamos, com GPUs dedicadas a gente já podia ter isso há algum tempo, Mas vamos ver como é que vai ser. Por enquanto tá meio bagunçado, parece uma estratégia para vender notebooks, priorizando os notebooks da Qualcomm, os Snapdragon. E por fim, vamos falar um pouquinho aí sobre placas-mãe e compatibilidade, porque aqui, ó, o chip ele é muito parecido com a geração anterior, ele é retangular também, assim, olhando por fora é a mesma coisa, ele só tá mais pesadinho, mas é o mesmo tamanho. Porém, o socket é outro, agora é LGA 1851 e nós temos aí uma diferença na montagem do cooler. Eles me disseram aqui que
coolers feitos aí para LGA 1700 ainda vão funcionar. A furação da placa-mãe é a mesma, porém a pressão em cima da CPU está um pouquinho diferente. Dá para usar um cooler da geração anterior, mas o ideal é que você adquira pelo menos um novo suporte, um novo bracket para fazer o contato ali com a CPU na hora que você encaixar, ou que você troque aí por um modelo novo. Então até funciona com coolers feitos para LGA 1700, mas na gambiarra o ideal é trocar pelo menos o bracket. Eu imagino que isso seja para distribuir melhor a pressão aqui na CPU, que nesse formato mais retangular, desde a 12ª geração, a gente vê alguns problemas de entortamento da CPU, né? A CPU vai fazendo uma curvinha porque a pressão não é bem distribuída e aí às vezes acaba prejudicando o contato com o dissipador e fazendo ela esquentar um pouquinho mais do que deveria. Então, acho que finalmente eles estão resolvendo aí esse perrengue. Além disso, também temos novas placas-mãe com um novo chipset série 800, como o Z890, que traz algumas melhorias interessantes. Nós temos agora Thunderbolt 4 integrado direto no chipset, com suporte a Thunderbolt 5. Também temos suporte a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e melhorias para overclock com controle e ajustes muito mais precisos, desde que a CPU seja desbloqueada para isso, é claro. E nesse momento todas que foram anunciadas são desbloqueadas para overclock. É isso que significa aquela letrinha K no final da CPU. E as frequências nativas suportadas DDR5 também subiram um pouquinho. Agora a base é 6.400 MHz, então está um pouquinho acima dos 4.800 que a gente tinha na geração anterior. E em alguns testes que a gente viu aqui, eles estão demonstrando aí frequências rodando acima de 8 GHz com estabilidade. Antes era meio difícil chegar nessa frequência, mas agora parece que vai ser mais fácil. O suporte aí também contempla até 48 GB por módulo, com um total de até 192 GB de memória RAM. Então, esses são os principais detalhes aí sobre a arquitetura Arrow Lake, que acabou de ser anunciada. Novamente, são 5 CPUs que a gente tem nesse momento, né? 3 CPUs aí, um Core Ultra 9, um Core Ultra 7 e um Core Ultra 5, com as variantes sem a GPU integrada. E essas 5 CPUs chegam ao mercado no dia 24 de outubro. Lá nos Estados Unidos a gente tem aí os preços que variam de $294 a até $589, porém aqui no Brasil ainda não temos nenhuma informação sobre o preço. Eu perguntei aqui, mas parece que vai ser um preço surpresa, né? No dia 24 a gente vai saber quanto que vai custar. E aqui no Loop Infinito já estamos aí com algumas dessas CPUs em mãos para trazer um conteúdo bem bacana para vocês no lançamento lá no dia 24 de outubro. Até lá eu não posso trazer mais detalhes sobre os benchmarks que a gente viu rodando aqui hoje ou outros testes, apenas comentar aí essas diferenças na arquitetura. Também comentaram no final de uma das apresentações que no começo do ano que vem teremos Arrow Lake, a linha H, para notebooks também. Então, notebook é essa bagunça, né? Tem Lunar Lake, vai ter Arrow Lake também já no ano que vem, com chips trazendo mais desempenho para as máquinas gamer. E é isso, galera. Esse é um resumão aqui dos principais destaques do que seria aí a 15ª geração de CPUs da Intel, mas que agora se chama Intel Core Ultra Series 200, ou também estão chamando em alguns locais aí de Series 2, né? Então mudamos de 10ª tanta geração para séries tanto. Trocou 6 por meia dúzia, né? Não tem muita diferença. Mas a gente ainda vai pelo código que confunde menos, 285K e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aguardem que agora a gente vai testar tudo e ver aí as diferenças de desempenho e de consumo. Eu sei que muita gente não liga para isso, né? Não liga do PC fritar ou consumir o máximo que pode, mas eu acho bacana essas evoluções aí em eficiência energética, em especial para quem gosta de montar PCs mini UTX, PCs super compactos que você tem que colocar uma fonte menor, você não tem muito espaço para dissipação de calor. Então, para mim, é uma mudança bem-vinda. Para mim, eu acho que é um passo para trás para a gente poder novamente voltar a dar passos para frente, focando na eficiência e em mais desempenho. Mas comenta aí o que você achou e eu me despeço aqui no meio dessa loucura que está rolando aqui, que é o Intel Extreme Masters. Agora eu quero ver as Quarterfinals de CS que estão rolando
Então, vou me despedindo de vocês, mas se curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!